Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, bem-vindo a mais um programa Espiritismo na Prática. Hoje temos um tema muito interessante que é caridade com Jesus, né? Então, sobre o tema de hoje, a gente conta com a nossa irmã e amiga Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson, tudo bem? Graças a Deus, né? A gente no trabalho, a gente está sempre feliz, né? Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui nesse programa maravilhoso que é o Espiritismo na Prática, né? A gente agradece a companhia de vocês e vamos em frente, né? Porque falar de caridade é sempre uma maravilha, né? É verdade, Lara. Hoje a gente vai abordar como a gente pode entender a caridade com Jesus, né? O que o Espiritismo tem a falar sobre caridade. Mas antes de a gente falar sobre isso, quero convidar você então a se inscrever no canal, deixe seu like, comenta e compartilha, divulgue nosso vídeo para outras pessoas possam aprender e entender como Jesus entendia a caridade. Então, para a gente poder começar o tema de hoje, gostaria que a Laura pudesse falar um pouquinho sobre a caridade. O que o Espiritismo pode falar sobre a caridade para nós? Pois é, a gente tem que ficar pensando, né, Jefferson, se será que nós sabemos realmente praticar caridade, né? Porque falar caridade é muito fácil. Ah, fazer caridade, fazer caridade, fazer caridade. Né? A gente fala tanto em realmente ajudar o próximo, né? Em prestar socorro. Mas será que a gente sabe a abrangência da caridade? Né? Como é que a gente pratica a caridade ali em toda a sua amplitude, né? Na sua concepção mais larga? Né? Porque se a gente olhar no dicionário, o que vai estar definido lá? Que caridade é o amor que move a vontade e a busca efetiva do bem do outro. E isso é maravilhoso. Poucas vezes eu concordo tão bem com uma definição assim, mais para o lado espiritual que está no dicionário, mas a caridade é exatamente isso. É o nosso ato praticado em benefício do outro, né? E se a gente tiver esse conceito em mente, a caridade ela vai se tornar ali maravilhosa, né? Sublime em todos os seus aspectos, em todas as circunstâncias em que ela for colocada em prática, né? Então, muita gente pensa na caridade somente como auxílio material, né? E claro, tá certo, a gente não pode esquecer a abnegação, né, dessas pessoas que distribuem pão, agasalho, remédio, socorro para o corpo, né? Mas será que a caridade é só o auxílio material? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 9, tem uma mensagem muito bonita da irmã Rosália, em que ela começa a mensagem dela dizendo assim: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Quando nós começarmos realmente a agirmos dessa forma, esse mundo será melhor, porque essa é a fórmula para nos livrarmos do orgulho e do egoísmo. Então, vamos pensar nessa questão, né? Se aquele que hoje, quando a gente é abordado na rua, por exemplo, né, com um pedido de ajuda, né, alguém que nos para ali, né, oh, me dá uma ajuda aí para eu comer, ou para eu comprar um agasalho, ou para eu inteirar aqui para eu comprar o remédio, e a gente faz o quê? A gente não passa nem perto, né? A gente atravessa a rua, desvia, né? A gente já vê aquela pessoa ali vindo pedir alguma coisa com um papelzinho na mão, ou uma pessoa mais maltrapilha, né? E aí a gente já não quer saber. Mas vamos pensar o seguinte: e se essa pessoa que você está repelindo hoje, essa pessoa que está te pedindo ajuda, nós que somos espíritas, nós não temos dúvida da reencarnação. Nós não temos dúvida da lei de causa e efeito. Nós não temos dúvidas de que a roda da vida vai girando, uma hora a gente nasce numa situação, outra hora a gente nasce na outra. Então pensa, se esse que você está repelindo hoje, que essa criatura que vem te pedir ajuda, se ontem ele não estava na sua convivência íntima, se não era o seu pai, se não era um marido, se não era um filho, não era um irmão, né? Porque aí a gente vai chegar uma hora no mundo espiritual.
Nós vamos desencarnar e vamos chegar lá. E aí a gente vai reconhecer essa pessoa, a quem a gente não deu a menor atenção. Imagina o desespero que nós vamos ficar de reconhecer aquele que foi nosso irmão em outra vida e nós viramos as costas porque ele estava maltrapilho na rua, era uma pessoa que precisava de ajuda. A gente precisa pensar nessas questões, né, gente? Porque, olha, cada escolha que nós fazemos tem uma consequência, né? Não há meio de fugir dessa verdade. E, gente, a gente tem que parar com o hábito de relativizar a verdade, viu? Porque a verdade não é relativa, a verdade é absoluta, senão ela não seria verdade. Não existe a minha verdade, a verdade do Jefferson, a verdade sua que está assistindo a gente. Não existe. Existe a verdade. A verdade é de Deus, provém dele. Então, ela é absoluta. Kardec fala isso, a verdade é absoluta. Ela não é relativa. Então, nós temos que parar com o hábito de relativizar as coisas, né? Então, tudo é escolha e consequência. Daí, a gente já vê o tamanho da responsabilidade que a gente já tem, né? Tem gente que pode até pensar assim, né, Jefferson? Nossa, mas a vida está tão difícil, né? Eu não tenho nem o necessário para mim mesmo. Às vezes eu estou passando dificuldade para alimentar minha própria família, né? Às vezes eu não tenho o tênis para o meu filho ir para a escola. Gente, caridade não é só auxílio material. Caridade é muito mais do que isso. Caridade é você faz e pratica caridade de várias formas, através das suas ações, sim, mas através de palavras, de pensamento. Leon Denis vai nos dizer que uma coisa muito interessante, ele vai falar que no momento da morte, a maioria de nós que não nos preparamos para esse momento, nós vamos passar por um estado de perturbação, né, de entorpecimento. Nós vamos ficar ali sem saber o que está acontecendo, né? No estado de perturbação, a alma tem consciência dos pensamentos que lhe são dirigidos, né? Os pensamentos de amor, de caridade, as vibrações dos corações afetuosos, né? E, gente, isso é tão interessante que vocês vejam. A pessoa que comete suicídio e você ora por ela, às vezes é o único bálsamo que ela recebe, né? Naquela situação que ela se encontra. Então, o Leon Denis está falando a mesma coisa, né? Esses pensamentos e essas vibrações que a gente recebe quando a gente desencarna, e o pensamento e a vibração que a gente emite para a pessoa que desencarnou, ajuda essa pessoa a sair da sombra que ela está imersa. Isso é caridade. Então, vejam, a caridade é muito mais que caridade material. Caridade é você escutar o seu filho, né? Que você chegou num dia exausto do trabalho, né? Trabalhou muitas horas, e seu filho vem todo felizinho, alegre, contar as novidades da escola. E você o escuta. Isso é caridade. Caridade é você trazer o equilíbrio necessário para as suas relações, né? Sem deixar que a perturbação, o ciúme, a desconfiança domine. Caridade é o seu marido chegar em casa depois de um dia cansativo de trabalho, que ele atrasou e você já estava com a janta posta na mesa, né? O jantar ali a postos em cima da mesa, esperando ele chegar, e ele se atrasa. Aí o que você faz? Fica com raivinha, sem ter motivo, né? A palavra é essa mesmo que eu quero usar, gente, no pejorativo, raivinha. Né? Você fica ali todo cheio de animosidade, sem saber o que aconteceu. Por quê? Porque você botou o jantar na mesa. Então ele tem que chegar na hora. Aí ele chega e começa o inferno, né? Porque aí você tampa a panela para um lado, quiser vai lá esquentar, né? Vira aquela chacrinha. Caridade é você compreender que se ele atrasou, teve um motivo, independente do motivo dele ser justificado ou não, né? Mas tem um motivo. E aí, para que você vai fazer inferno? Então, assim, caridade é você compreender que tem a hora para discutir e tem a hora para silenciar, para deixar as coisas se apaziguarem. E aí você conversa. Caridade, você acolher uma criança órfã.
né? Livrando ela da fome, do frio, do abandono, orientando essa criança para que ela não se perca no caminho evolutivo dela. Caridade, você dá um bom dia para alguém desconhecido na rua, às vezes é o único bom dia que aquela criatura vai receber, não é? Caridade, você dar água, comida para um animal em situação de rua, isso também é caridade, você fazer um afago na cabeça do bichinho, que está ali sujo, sarnento, e ninguém quer encostar nele, e às vezes aquele contato humano é a única interação que ele vai ter, né? Então, assim, sabe-se lá quanto tempo que ele não recebe um carinho de alguém? Caridade é você regar uma planta que está com sede, que está ali secando. Caridade é você ser indulgente com o erro do outro, né? Porque a gente erra, o outro também erra. Então, caridade também é perdoar a fraqueza do outro. Assim como nós também somos fracos e erramos por nossa vez, né? Então, gente, a caridade, né, Jefferson, é muito mais do que caridade material, que às vezes não está na nossa possibilidade de ajudar naquele momento da nossa vida. Mas você tem 2 ouvidos, você pode escutar alguém. Você tem uma boca, você pode dar bons conselhos, né? Então, se você tem 2 braços, às vezes aquela pessoa está precisando de um abraço para se sentir reconfortada diante das dificuldades que ela está vivendo. Isso tudo é caridade, gente. É isso mesmo, né, Lara? Às vezes a gente passa na rua, né? A gente vê uma pessoa que está precisando de uma ajuda, de um apoio, precisando de um afeto, e a gente acaba desviando o olhar, atravessando a rua para não poder se encontrar com a pessoa, né? Então, isso não é atitude cristã, né? Atitude cristã seria a gente poder ali ver o que a pessoa precisa, auxiliar naquilo que ela está necessitando naquele momento, né? Então, acho que nós podemos sim, de qualquer forma, ajudar as pessoas. Ninguém está privado de ajudar. Agora falou muito bem, questão financeira, não é só você fazer da assistência monetária, assistência financeira com a pessoa. Você poderia também ajudar a pessoa na palavra, dando um amparo, né? Um amparo de entendimento, de consolo, desculpa, poder ajudar a pessoa a entender as suas dificuldades, né? Também levar medicamento para a pessoa que está ali sofrendo, está com uma dor de cabeça, você pode ir comprar numa farmácia um medicamento. E se você puder, tiver condições, né, puder fazer uma ajuda mais ostensiva, mais avançada, vamos dizer assim, você pode pegar essa pessoa e ajudar, levar para uma empresa, ajudar a pessoa ali a levar um abrigo, ou então levar no médico, um dentista, né? Então, você pode fazer um pouquinho mais que você pode estar acostumado a fazer. Então, a caridade já pode ser entendida como uma ação do bem, uma ação que você carrega de boas intenções, de bons sentimentos, onde você busca agir com desinteresse particular, ou seja, você não tem nenhum interesse em ter algo em troca. Mesmo que seja, muito obrigado. Não precisa a gente receber muito obrigado, pessoa. Nós temos que cumprir nosso dever. Então, quando a gente age com um interesse sincero, verdadeiro, de ser útil, esse sim é o verdadeiro interesse que nós temos que ter, que é ser sincero, verdadeiro e ser útil também à pessoa, né? Então, nós podemos sim cooperar, podemos sim beneficiar as pessoas, podemos ajudar algum grupo de pessoas, se a gente puder, tiver nossas condições, né, de poder amparar. E se não tiver, também a gente possa ajudar aquilo que a gente possa contribuir para diminuir o sofrimento, a dificuldade da pessoa. No livro, na Revista Espírita, de 1858, no mês de agosto, o Espírito Vicente de Paulo fala o seguinte: a caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora da salvação, é a mais pura emanação do próprio Criador, é a própria virtude dada por ele à sua criatura. Olha só que interessante essa questão. Por quê? Vemos que a caridade ela é uma emanação de Deus. É uma herança que Deus nos deu, né, para a gente poder exercer a função de fazer o amor, de levar o amor, de fazer com que a pessoa se sinta esperançosa, se sinta confiante na sua virtude, nas suas vitórias, né, e também nas suas conquistas, né?
Então, a caridade ela pode te trazer, então, uma experimentação direta do amor de Deus. Ou seja, a gente pode sentir o que Deus sente pela criatura humana. A caridade ela está presente em todos os níveis da elevação espiritual. Não é só um privilégio nosso. Então, essa felicidade, essa sensação de felicidade, de alegria, que nos contagia quando a gente dá um apoio, quando a gente dá ajuda, auxílio a alguém, é o mesmo sentimento que Deus sente quando nós estamos ali ajudando a pessoa. Ou seja, o Vicente de Paulo fala que a caridade é a virtude que Deus nos concede como herança. Ou seja, então tudo que nós sentimos de bom, toda ação no bem, Deus se sente também da mesma forma. Seja alegre, se sente feliz, né? Então, temos também uma passagem do livro Espiritismo, Evangelho segundo o Espiritismo, desculpa, capítulo 13, aí tem a caridade material e a caridade moral. O espírito da irmã Rosário também diz o seguinte, agora iniciou a abordagem desse espírito, eu queria falar um pouquinho mais sobre esse espírito que eu acho muito útil você entender a caridade moral e a caridade material. Vamos ler, pessoal, vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos estudar as obras do Espiritismo. Quanto mais a gente tiver, mais estudo a gente tiver, mais conhecimento a gente tiver, mais nós podemos, então, ajudar o nosso próximo, ajudar aquelas pessoas que estão precisando de nós. Então, o que diz aqui a irmã Rosário? Fala o seguinte, se pudesseis saber da alegria que experimentei, ou seja, ela experimentou, ao encontrar no além aqueles a quem, na última existência, me fora dado servir. Amai, portanto, o vosso próximo. Amai como vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desses detitosos, estareis, talvez, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outra encarnação. É o que a Lara acabou de falar. Né? Então, precisamos ter muita atenção, pessoal. Porque eu acredito assim, ó, que todas as pessoas que passam por nós, que vêm nos pedir ajuda, vêm conversar conosco, são pessoas que Deus caminhou para que ela possa estar ali. Que Deus encaminhou para que nós possamos ajudar ela, cooperar com ela. Então, nenhuma pessoa chega até nós sem encaminhamento divino, sem alguém encaminhar um espírito protetor da pessoa, encaminhar a gente até aquele lugar, até aquele momento, né? Ou o espírito poder realmente trazer a pessoa até nós. Então, sempre vai ter esse movimento do plano espiritual para poder levar nós, ou trazer a pessoa até nós, para que possamos cooperar de alguma forma. Então, nunca menospreze, nunca atravesse uma avenida, uma rua, só para não ter que dar atenção, dar um recurso financeiro, ou um recurso moral, ou um apoio, né, uma assistência de consolo à pessoa, porque nós somos trabalhadores da última hora, nós somos servidores de Jesus, somos servidores de Cristo. E como servidores de Cristo, temos que estar disposto sempre, 24 horas por dia, a ajudar as pessoas que estão à nossa volta, que estão precisando de nós, estão nos procurando apoio e ajuda. Óbvio que sempre usando o bom senso, né? Nada a gente faz sem o bom senso. É mesmo, Lara? É verdade. Você falou em bom senso, Jefferson, é interessante, porque Emmanuel, né, pela psicografia do Chico, tem um livro maravilhoso, né, que é o Fonte Viva, e tem um texto no Fonte Viva que chama Acordar e Erguer-se. É um texto maravilhoso, que Emmanuel vai falar, ele vai nos alertar que é preciso que nós acordemos e que nos ergamos para a vida, né, e trabalhemos na sementeira do bem. Ele vai dizer assim: esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los no seu erguimento. O que o Emmanuel está dizendo? Que a gente precisa, caridade também, é você acordar aquele que está dormindo na ignorância ainda, né? Mas não é com crítica, gente. Você precisa ajudá-lo a ele mesmo conseguir se erguer. Então, sim, é preciso usar a nossa capacidade de raciocínio, né? E não ficar à mercê mais de enganos desastrosos, tanto para nós mesmos, quanto para a coletividade. Então, a gente precisa aprender a agir sem medo,
né, começar a frear essas, principalmente nesse momento do planeta que a gente está vivendo, pessoas com atitude de desequilíbrio e ter maturidade suficiente para aprender que o sim e o não podem e devem fazer parte do sistema de harmonia coletiva. Então, vejam só, é muito mais proveitoso dizer não na hora certa do que ficar dizendo sim indefinidamente para as pessoas, comungando com o desequilíbrio do outro, né? Porque isso, você dizer não, às vezes é muito mais caridoso do que você passar a mão na cabeça do erro, da pessoa que está errando, sem alertá-lo do equívoco. Às vezes a pessoa nem se deu conta de que ela está errada. E você chega ali com jeito, com educação, com respeito, e fala: olha, você já procurou ver sob essa ótica? Você já pensou nessa questão sobre esse ponto? Porque, agora, se elas quiserem continuar no equívoco, no engano, ok, o problema é delas, o caminho é delas para elas trilharem, isso é com elas. Né? É o plantio e a colheita de cada um. Agora, é nosso dever, sim. E isso, alertar as pessoas, como Emmanuel diz, e isso é agir com caridade, você alertar o outro sobre os equívocos. Não é você apontar o dedo falando: olha, você está errando. Não é isso. É você chegar com respeito e conversar. Né? Como eu disse. Porque, gente, a gente está usando muita desculpa de ser aceito pelas outras pessoas, né? Nós estamos sendo coniventes com erro e desequilíbrio que pode levar a nossa própria vida à ruína e a vida do outro também. Então, a gente não pode fechar os nossos olhos e ficar passando a mão na cabeça quando for necessário impedir que o mal prossiga com a sua ação destruidora. Tudo é questão de bom senso, como Jefferson disse, e de caridade. Caridade tanto para conosco quanto para com aquele que erra. Então, a caridade, ela é realmente o amor que move a nossa vontade em auxílio ao próximo, seja o próximo quem for. Né? A caridade, gente, ela precisa pautar todos os atos que nós praticarmos. Né? Por quê? Porque qual é o contrário da caridade? É egoísmo, é ganância, é maldade, é o mal-querer, é a malevolência, é a inconsciência, é a desumanidade, é a perversidade, é a crueldade, isso tudo é contrário à caridade. Ódio, brutalidade, rancor, cólera, ira. Por quê? Porque caridade é sinônimo de amor. Né? E o Jefferson estava falando da caridade moral. Olha, a prática de um tipo de caridade não exclui a prática de outro tipo de caridade. A gente pode praticar várias caridades ao mesmo tempo, né? Vamos lembrar que lá no Evangelho de Lucas 11:41, Jesus disse: dai antes esmola do que tiverdes. Ou seja, essa passagem é muito interessante. Por quê? Vamos só lembrar ela rapidamente. Jesus foi convidado ali por um fariseu para comer na sua casa, ele aceitou. Quando ele chega na casa, ele se senta à mesa sem se lavar cerimonialmente, né? E isso causa espanto ao fariseu, porque né, eles tinham todo ali um protocolo de, né, para lavar as mãos na bacia, com a jarrinha, uma toalha, disso, daquilo. Jesus vai lá e se senta à mesa, né? É claro que Jesus sabia, né, da reação do fariseu, e ele faz aquilo com um propósito de ensinar, porque, né, o que ele fala para o fariseu? Fala: olha, vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e da maldade, insensatos. Quem fez o exterior também não fez o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola e verão que tudo lhes ficará limpo. O que Jesus quer dizer com isso, gente? É uma coisa que a gente tem que pensar, sabe por quê? A gente tem que refletir nisso. O que eu tenho de meu para dar? É isso que Jesus está falando. O que eu tenho dentro de mim para dar? Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. O resto eu compartilho. O resto é só compartilhar. Por quê? Porque nada é meu.
Todos os bens materiais, as posições que a gente ocupa, os títulos, tudo vem de Deus. Nós somos usufrutuários. Nós utilizamos aquilo que Deus nos fornece para a nossa experiência aqui. Então, o celular que eu falo, o computador, o livro, a casa, o carro, tudo, nada é meu. Eu vou desencarnar, vou levar isso? Aonde? Como é que você põe isso dentro do caixão e leva para outro mundo? Não leva. Então, olha, presta atenção. O que eu tenho de meu para dar? Porque é isso que Jesus está falando. Eu tenho bondade? Eu tenho entendimento? Eu tenho fé? Eu tenho amor? Eu tenho esperança? É isso que conta. Porque aquilo que a gente julga possuir, né, autoridade, né, tem gente aí que se acha o ó do borogodó, né, o máximo da autoridade. Criança, não é seu. Não é seu. É tudo do Pai. Todas as posições que se ocupam, que você ocupa hoje e ocupou em outras encarnações, foi uma concessão de Deus para suas experiências. O que eu tenho de mim para dar são os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas emoções, os valores morais, éticos. Essas são as minhas conquistas. Isso é o que eu possuo. São as minhas conquistas espirituais. Por quê? Chico Xavier falava que o dono de todo o poder e de toda a riqueza do universo é Deus, nosso Criador e Pai, que vai emprestar recursos aos homens segundo os méritos e as necessidades de cada um. Então, veja, é nesse sentido que Jesus fala isso, né? Dai antes esmola do que tiverdes. Por quê? Dar o que eu tenho é diferente de dar o que eu detenho. Se eu dou um prato de comida, eu estou dando o que eu detenho. Se eu dou um conselho, se eu amparo moralmente, eu estou dando o que eu tenho, né? Então, assim, por isso que a caridade é muito mais do que você ali fornecer recursos materiais, né? Porque, olha, Deus, gente, na sua infinita misericórdia, graças por ele ser tão misericordioso, ele colocou em cada criatura uma sentinela vigilante, que é a nossa consciência. A nossa consciência sempre nos dá bons conselhos, né? Por isso é que a gente precisa ouvi-la, né? Mais a miúdo, como a gente diz. Né? É preciso, quando a gente for fazer as coisas, interrogar a nossa consciência. É preciso que eu pergunte assim, o que eu tenho de mim para dar? Qual é a emoção e o sentimento que eu estou ofertando a outra pessoa? Eu sou uma pessoa raivosa, né? Que onde eu chego todo mundo fica, ai meu Deus, lá vem aquela chata, né? Ai, já vem confusão. Ou eu sou uma pessoa amorável, equilibrada, que pacifica o lugar onde eu estou. Qual é a reação que eu estou provocando no outro? Naquele que convive comigo? Qual é o estoque de sentimento que eu tenho dentro de mim? Qual que é a minha vibração energética que eu estou comunicando, que eu estou espalhando no mundo? Então, a gente precisa entender essa questão da caridade de modo muito mais amplo, porque eu preciso juntar dentro de mim emoções, sentimentos e pensamentos saudáveis, né? Eu preciso criar no meu espírito reservas de boa compreensão, de amizade, de entendimento, de paz, de alegria, de amor, de disciplina, de disposição em servir, né? De boa vontade, porque só assim é que eu conseguirei ser realmente instrumento efetivo de auxílio a todos que cruzarem o nosso caminho, né? O meu caminho. Então, assim, a gente não pode se esquecer também uma questão interessante, né, Jefferson? A gente precisa usar a benevolência, né? Quando a gente vai auxiliar. Né? A gente precisa fazer o quê? Que benevolência? Você precisa demonstrar boa vontade, afeto, estima em todas as coisas para com o outro, né? Seja quem for, homem, animal, planta ou planeta, não interessa. Porque, olha só,
Se eu não tiver benevolência, se eu ajudar, né, aos arrancos, aos trancos e barrancos, né, de que adianta? Você está só mitigando ali materialmente a fome, às vezes, do outro, mas e a fome de entendimento que o outro tem? De amparo emocional, amparo moral que o outro tem? Se você não tiver benevolência nesse auxílio, fica complicado. Então, assim, aquela caridade que alimenta o estômago, que agasalha o corpo, ela fica muito reduzida se a gente não for capaz de esquecer a ofensa, de servir diretamente ao outro, né? Se a gente não acender luz na ignorância alheia e na nossa própria ignorância também, né? Não tem jeito, né, Jefferson? A gente precisa pensar nessas questões. Porque senão, gente, o Jefferson falou uma coisa interessante. Eu já me alonguei, Jefferson, mas só comentar o que você falou. Você falou que a gente não tem que esperar nada em troca, e realmente não tem. Né? A gratidão, a gente não exige gratidão porque a gente ajudou, não. Porque tem gente que ajuda e fala assim, não vai me agradecer, não? Que coisa mais sem sentido. Ô, gente, presta atenção. Jesus deu um conselho muito sensato para nós. Quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E o seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Então, se eu estou fazendo ali um espalhafatoso ali para ajudar o outro e exigindo que o outro seja grato a mim, epa, tem alguma coisa errada aí. Ó, e ainda mais te digo mais uma coisa, ainda mais se você for espírita, tá? Porque, gente, quem conhece a doutrina espírita, estuda e se dedica, se você age da mesma forma que depois de conhecer a doutrina, como você agia antes, repensa porque tem alguma coisa errada aí. Você não está aprendendo a lição da filosofia dos espíritos. Não está aprendendo. Né? Senão a gente já está agindo como hipócrita. Né? Quando você faz alarde do seu auxílio ao outro, você está somente sinalizando virtude que você não tem. Ah, estou tirando foto, postando no Instagram, não sei o que, olha que eu ajudei, que não sei o que. Para com isso, criatura. Se você ainda é essa pessoa que precisa disso para ajudar, ok, continua ajudando. Melhor assim, que pelo menos você está praticando bem. Mas tente compreender que o auxílio, ele é no silêncio. Esse é o melhor auxílio. É aquele que você faz no silêncio, no aconchego do seu espírito. Só você sabe. Você vai lá, ajuda, ninguém precisa ficar sabendo. Tá? A gente precisa sair do espalhafato do auxílio para o auxílio efetivo e silencioso. Porque senão a gente vai estar só sinalizando virtude que a gente não possui ainda, né? É muito importante, né, Lara, tudo isso que você falou, porque nos leva à reflexão e à meditação, e quão importante nós nos mudemos, né? A gente cria essa meditação, essa boa vontade de querer mudar nós mesmos, primeiramente, a conquistar virtudes, conquistar valores importantes para o espírito. Mas é aquilo que a Laura falou, né? Uma coisa tem que ser uma coisa sincera, uma coisa verdadeira, nada de querer inventar um personagem que você não é. Porque a gente sabe, né? Muitas pessoas, principalmente na doutrina espírita, que elas são uns anjos, né? Dentro da palestra, do trabalho espírita, mas dentro do lar ou fora do lar, dentro do lar ou fora da casa espírita, a pessoa é um trovão, né? Na voz, né? Então fica ali falando, meus amados irmãos, meus queridos irmãozinhos, mas primeira pisão na ferida já solta os bichos, né? Então eu já pensei muito isso já, né? Então é bem complicado a gente querer passar uma fraternidade, uma caridade que a gente não tem ainda, uma virtude, um valor que a gente não tem. Mas isso nós temos que ver não no outro, mas em nós mesmos. Tem que ver se a gente não é assim também. Então, eu acho que é importante, tudo isso que a Laura falou, é importante a gente saber que
eu vou falar uma coisa, uma experiência minha, mas não é por vaidade nem por orgulho, tá? Mas é para tentar incentivar você a ver como é importante isso, você ajudar a pessoa, né? Eu várias vezes ajudei a pessoa, fui ali, comprei uma coisa que a pessoa precisava, fui ali, amparei, conversei com ela, né? Então, sempre que eu pude, sempre que estava disponível, né? Eu estava ali ajudando. E o que mais me agradava nisso é a sensação de estar sendo útil. Não de fato da pessoa estar ali alegre, feliz, mas de estar sendo útil. E saber que a pessoa estava sendo amparada, estava sendo alicerciada, né, em suas conquistas, em suas buscas de amenizar as dores, na sua fortalecimento dessa paz, sua esperança, da sua confiança em Deus. E eu ser um instrumento da espiritualidade para poder ajudar. Isso me levou muito, porque eu sempre me via ali no egoísmo, né, no orgulho, na vaidade, e com o tempo fui adquirindo recursos, adquirindo entendimentos, meditações, reflexões que muito me ajudaram, me cooperaram, na verdade, a melhorar, né, ser um pouquinho menos egoísta, um pouquinho menos orgulhoso, um pouquinho menos vaidade. E o que mais me deixou feliz nisso tudo não é o fato da pessoa ali estar sempre feliz, alegre, né? Mas a pessoa querer compartilhar com você aquela alegria que ela está sentindo, aquela felicidade que ela estava sentindo. É fato que algumas pessoas não sorriram para mim, não me deram muito obrigado, muito isso, mas não importa. Importa que eu fui útil, que a pessoa amenizei a dor da pessoa, pude consolar, pude dar ali um alimento físico ou recurso financeiro, mas plantei palavra, uma boa palavra, plantei uma semente de esperança, uma semente de confiança em Deus. É isso que nós precisamos fazer. Semear, nós somos semeadores na seara divina, na seara bendita. Então, o pouco que nós pudermos fazer, ou o muito que nós pudermos conceder a essas pessoas, não importa, é importante que nós façamos de boa vontade. Então, nós precisamos beneficiar as pessoas com esperança, com fé, confiança, dar a oportunidade àquela pessoa que a gente está amparando, que a gente está ajudando, a encontrar a felicidade, naquela seu ambiente, na sua vivência, na sua experiência de vida. Que a gente não pode esquecer que tudo é reencarnação, tudo que a gente passa é um aprendizado. E muitas vezes a gente está passando por aquela situação difícil por causa do passado, as coisas que a gente fez errado no passado. Então, precisamos compreender que nós não somos não temos nenhum mérito, nenhum benefício a mais do que aquele que está passando por uma dificuldade financeira, dificuldade de estar morando na rua. Pelo contrário, hoje nós podemos ter condições de estar ali, podendo comprar um alimento, podendo ter um carro, podendo viajar. Mas e amanhã? Será que nós não estaremos na condição daquela pessoa que está hoje na rua? Será que nós não seremos o próximo que está na rua? A gente não sabe o dia de amanhã. Então, vamos fazer o máximo que a gente puder, ajudar as pessoas, porque ajudando as pessoas, a gente atrai para nós espíritos bons que estão ali cooperando com aquela pessoa. E eu convido você também a fazer a leitura do capítulo 13 inteiro, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo, pessoal, é magnífico. Faça a leitura e faça o estudo. Faça uma reflexão sobre esse capítulo em todo, que é muito importante. Então, Ars, se você puder falar um pouquinho mais sobre a caridade para nós aí, a gente fica feliz aí. Você falou um ponto importante, Jefferson, que é a beneficência, né? O que é beneficência? É o ato de você fazer bem ao outro, né? E quando a beneficência faz parte da nossa vida, né? Gente, vocês já perceberam como fazer alguma coisa pelo outro deixa a gente feliz, né? Dá uma alegria, né? Você sente uma paz ali que nada perturba. Pois é, quando a beneficência passa a fazer parte da nossa vida, é porque a gente já está compreendendo a nossa obrigação com o próximo, que é qual? Servir. Gente, se você se diz cristão, servir é o verbo da sua vida. Né? Esquece qualquer outra coisa. O verbo da sua vida é servir. E servir é trabalhar pelo bem, tanto seu quanto do outro. Né? Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida,
Claro, né, gente? A gente fala de Emmanuel, a gente está falando de Chico Xavier, né? Ele vai nos dizer que nos círculos mais elevados do espírito, né, a criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus e a ela se rende por livre vontade. Então, veja o que o Emmanuel está dizendo, que aqueles que habitam um plano mais elevado que o nosso, eles já compreendem isso, que a ação no bem é dever de todos nós, né? Por isso, diz Emmanuel, nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa. Quem serve, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu que nos rodeia a espelhar-se por toda parte. Gente, nós temos que aprender a servir por amor de servir, né? Porque de cada vez que a gente praticar uma boa ação, um ato generoso, né? Ajudar numa obra de caridade, né? Se dedicar ao outro, a cada vez que você faz isso, você está fazendo uma coisa muito interessante, você está sacrificando o eu, né? E o sacrifício do eu egoísta é que leva a gente para frente, né? Porque quando a gente faz esse sacrifício de nós mesmos para com o outro, sabe, parece que alguma coisa cresce dentro da gente, né? Um sentimento, uma chama, né? Que vai tomando ali conta das profundezas do nosso ser. E essa sensação, gente, não é ilusão, não, tá? É exatamente o seu espírito se iluminando a cada pensamento altruísta, a cada impulso de solidariedade, de amor puro que você tem para com o outro, né? O Jefferson falou uma coisa interessante também, né? Que tem uma caridade, gente, que a gente pouco pratica, né? Na maioria das vezes a gente pratica ela mal, mas mal demais da conta. E isso quando a gente pratica. Ao meu ver, é o tipo de caridade mais difícil que a gente vai praticar, que é a caridade moral. O Jefferson falou dela, né? O que é caridade moral? Trocando em miúdos, o que é? É nós nos suportarmos uns aos outros, é nós nos tolerarmos nesse mundo inferior que a gente vive, né? E como é difícil, né, gente? Olha o mundo, como é que tá a falta de tolerância, a falta de, né? Todo mundo quer ter razão, se não pensa igual a mim, você não, né? Eu te cancelo. Se você não pensar igual a mim, você não vale, você é menos do que gente. Né? Você é menos do que um vírus, uma bactéria. Peraí, gente. Nós temos que aprender a conviver com as diferenças de pensamento, né? Com as diferenças de um modo de viver do outro, né? A gente vê aí uma onda muito progressista no mundo, né? Tentando levar a cabo ali situações muito complicadas, né? Vou falar aqui do feminismo, né? O feminismo fala assim: a mulher se basta, né? A mulher não precisa do homem. Aí você vai e encontra uma mulher que quer viver em casa, quer ser dona de casa. Nossa, aí ela não vale nada, não é mulher, né? Ela não merece ajuda, não merece nada. Pois é, gente, que esse negócio aí é bem complicado, hein? Olha só, sabe o que é caridade moral? É você calar e deixar o outro que é mais ignorante que você falar. Caridade moral é você não se exasperar com o deboche e a zombaria do outro. Caridade moral é você fechar os seus olhos, ser cego para aquele sorrisinho de desdém que o outro tem quando você está falando, sabe? Porque às vezes você está falando uma coisa que ele não faz parte da vida dele, ou ele pensa diferente, ele fica com aquele sorrisinho assim, né, te olhando atravessado. Fecha os olhos para aquilo. Ignora completamente. Isso é caridade moral, né? Então, assim, é nosso dever nos esforçarmos todo o tempo para praticar a caridade moral, né? Nos suportarmos uns aos outros, né? Nos respeitando diante de todas as diferenças de crença religiosa, crença ideológica, do tipo de pensamento, tipo de ação.
o Jefferson falou, né, de Vicente de Paulo. Ele falava que a caridade é uma virtude fundamental, que a gente precisa desenvolver para sustentar todas as outras virtudes, que sem a caridade elas não existiriam. Então, olha, a caridade ela precisa guiar os nossos passos. Sem caridade, não tem fé. Fé e caridade andam ali muito juntas. Vamos lembrar, gente, né? A fé sem obras é morta. A ação da fé é feita através da caridade. Não adianta eu falar que eu creio em Deus, creio em Jesus, ai, minha fé é inabalável. E você não pratica caridade. Não adianta. Você está vivendo, querido, no mundo dos sonhos. Você deu até um passo que você crê em Deus, mas e a ação? Cadê a ação? E a ação, gente, a caridade é isso que a gente está falando aqui. A caridade ela é exercida de diversos modos. Não é só a caridade material, né? Vocês querem um exemplo? Você é capaz de ter caridade com aquele que te fez mal? Com aquele que cometeu um crime contra você? Você é capaz de agir com caridade com ele? Ah, pois é, né? Exatamente. Ó, a verdadeira caridade, gente, ela é um dos mais sublimes ensinamentos do Criador para o mundo. Jesus, ele nos inspira e nos concita a todo tempo amar os infelizes, amar os inimigos, amar os criminosos como criaturas de Deus, nossos irmãos, porque são. Você não tem que ficar chamando o outro de meu irmãozinho, né? O cara tripudiou em cima de você, né? Te fez um mal imenso. Você, meu irmãozinho, meu irmãozinho. Para com infantilidade, criança. Né? Você tem que entender que sim, ele é seu irmão, porque somos todos filhos do mesmo pai. Mas você tem que parar de ser infantil. Né? Então, assim, você tem que entender que se você erra, o outro também erra, independente do grau de erro do outro. Agora, se essa pessoa que às vezes cometeu um crime tremendo, se ela se arrepende verdadeiramente, ela também vai ser perdoada pelo Pai, ela também vai ter a misericórdia do Criador e ela também vai poder reajustar o caminho dela para o bem. Nós mesmos, gente, contamos com misericórdia. Eu estou falando assim, nós que não cometemos esse, né, não matamos ninguém, não, né, não assassinamos o outro, não praticamos essas corrupções que envolvem aí o direito da coletividade, né? Então, assim, eu estou falando, nós que já temos esse entendimento assim, a gente ainda precisa da misericórdia do Pai o tempo inteiro, né? De tanto que a gente erra, esses erros que a gente acha que é pequenininho, mas são faltas contra a lei de amor do Pai. Vou contar um caso para vocês. Aconteceu nos Estados Unidos há mais ou menos, eu não lembro, acho que uns 30 anos, 25 a 30 anos pelo menos. Eu era adolescente quando eu me deparei com esse caso e ele me marcou muito. Né? Um rapaz, eu não lembro a cidade que aconteceu, não sei se foi em Chicago, foi numa cidade ali que era um pouco violenta. Um rapaz de 19 anos, veja, um jovem adulto, 19 anos, acabou de chegar na fase adulta. Ele atirou num adolescente de 14 anos enquanto ele trocava tiro com a polícia. Né? Esse rapaz de 19 anos era envolvido com tráfico e a polícia estava dando uma batida ali e ele trocou tiros com a polícia. O adolescente morreu. No julgamento desse rapaz, lá nos Estados Unidos é meio diferente, né? Que tem um momento do julgamento ali que a família da vítima, né, ela pode se pronunciar. A mãe do adolescente pode falar. E, gente, sabe o que ela disse para aquele atirador? É uma coisa que assim, eu levei para o resto da minha vida. Ela disse para ele assim, olha, eu não tenho raiva de você. Eu nem consigo te odiar, por mais que eu sinta falta do meu filho. Sabe por quê? Porque o meu filho vive.
ele vive em Deus, ele vive com Jesus, ele vive nas minhas lembranças. Apesar da minha dor ser enorme, eu me sinto reconfortada por saber que eu vou reencontrar o meu filho. Olha o pensamento dessa mãe, que não era espírita, não era budista, não era nem sequer muito religiosa. E tinha perdido há 2 anos anterior o marido também por violência, desse jeito. E vejam, olha o que ela fala para esse criminoso. Olha, por você, eu sinto, na verdade, um enorme pesar, porque você é novo, né? Você tem muita pouca idade. Você vai passar o resto da sua vida na cadeia. Ele foi condenado à prisão perpétua. Você perdeu a sua vida. E eu espero, olha a mãe dizendo, eu espero que você tenha tempo, enquanto você está encarcerado, para refletir e entender que o que você fez foi errado. E eu peço a Jesus que ele possa tocar o seu coração com o entendimento necessário para que você busque o arrependimento. Eu vou fazer uma coisa por você todos os dias da minha vida. Eu vou orar por você. Essa é a maior caridade que a gente faz para com aqueles que cometeram crimes. Oração. Se você não pode fazer mais nada, faça uma oração, né? Então, gente, nós temos que entender que, assim, quanto mais conhecimento a gente vai angariando na vida, mais responsabilidade a gente tem. E maior necessidade a gente tem de trabalhar no bem, de servir sempre, né? A gente não pode achar que as coisas são assim, passam, né? Que nós somos como folhas ao vento, né? Jogadas de lá para cá, como diz Paulo. Não. Nós precisamos compreender o nosso papel no palco da vida. E nós temos que entender que nós somos responsáveis por nós mesmos. Se nós queremos evoluir, se nós queremos ser pessoas melhores, nós temos que ter esse entendimento. Olha, vamos lembrar de Paulo. Paulo é maravilhoso, né? Lá na carta aos Tessalonicenses, ele diz o seguinte: sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. Por que Paulo diz isso? Vamos pensar. Por que ele fala para a gente ser sóbrio? Porque se nós nos propomos a servir, a trabalhar no bem na companhia do Cristo, se a gente se propõe a ser trabalhador da sua missão de amor, antes de tudo eu preciso preservar o meu coração. Sabe por quê? Porque se eu não agasalhar essa fonte de sentimento nas vibrações do amor, né? Emmanuel fala isso, agasalhe o seu coração na vibração ardente do amor. Se eu não servir ao trabalho do bem com compreensão mais elevada, né? De que a gente está numa arena de lutas aqui nesse planeta, uma arena de lutas abençoadas, né? Que a existência na matéria é essa arena de lutas. Fica muito difícil, se a gente não tiver esse entendimento, da gente trabalhar e completar a tarefa que o Senhor nos confia, gente. Fica difícil porque a gente fica constantemente irritado diante da ignorância do outro, a gente fica indignado com a fraqueza do outro, né? A gente fica ali pensando no erro do outro, a gente é tomado de ira no dia a dia quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, né? A gente age com intemperança, com rebeldia, a gente julga o outro muito rapidamente. Gente, tem que prestar atenção numa coisa, nós somos sempre mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem nós recusamos a falar e caridade e comiseração. Sabe por quê?
Porque, na maioria das vezes, aquele que está cometendo aquele erro ali não conhece Deus como a gente já conhece. Então, vai ser pedido deles muito menos do que se pede de nós. Né? Nós temos que entender isso. Não vamos julgar o outro. Né? Não vamos fazer juízo de valor é uma coisa, fazer julgamento, condenando o outro, é completamente diferente. Né? Porque, olha, com a mesma intensidade, o mesmo juízo que eu julgar o outro, esse mesmo juízo vai ser usado para me julgar. E vai ser mais severamente. Por quê? Porque eu erro, eu cometo falta todos os dias. Então, gente, olha, piedade, se tem uma coisa que anda junto com a caridade, é a piedade, viu? Porque a piedade é esse sentimento de ter conhecimento, de compadecimento diante das misérias e do sofrimento do outro, né? A caridade maior que nós fazemos é restituir a esperança, restituir a resignação àquele que está sofrendo. Quando a gente sente dentro de nós profundamente a piedade, ela vai se transformar em amor. E o amor é o quê? Devotamento. E o devotamento é o quê? O esquecimento de si mesmo. É abnegação, é dedicação aos infelizes. E isso é a virtude por excelência, é a virtude que Jesus praticou em toda a sua vida entre nós e a virtude que ele nos ensinou. Então vejam como as coisas são interligadas. A piedade que nos comove do outro é que nos leva a estender a mão em caridade ao próximo. A piedade é precursora da caridade, ela vem antes da caridade, né? Então, nós precisamos ser instrumentos da providência divina e exercer a caridade, dando não só o auxílio material necessário, mas também aquilo que existe de melhor dentro de nós. E essa caridade, ela não pode ficar circunscrita só a um círculo de pessoas que pensam mais que tem a mesma opinião, né? Que tem o mesmo partido, que a gente gosta. Por quê? Porque esse espírito de seita, de partido, ele precisa ser abolido, porque nós somos irmãos. E para socorrer aquele que está necessitado no momento, eu não tenho que procurar saber a crença ou a opinião dele, seja qual for. Não interessa se ele pensa como eu. Ah, não, você pensa desse jeito, eu não vou te ajudar. Que isso? Oh, perdemos juízo, gente. Que a gente está vendo isso. Perdemos juízo. Né? Às vezes a gente é capaz. Gente, eu já vi isso várias vezes. A pessoa está ali, por exemplo, criou-se um embate ali por qualquer coisa, diferença ideológica, as pessoas saem, né, em vias de fato ali se engalfinhando. Aí as pessoas, ao invés de apaziguar, colocam, não, fica filmando. Que isso? Nós perdemos juízo de vez. Vamos espalhar alegria e bom ânimo, compreensão, dedicação, porque só assim nós vamos nos elevar, né? Porque, olha, o amor que a gente espalha através do trabalho, da paz, da confiança, é a maior dádiva que a gente dá e que a gente recebe. Né, Jefferson? É isso mesmo, Lara. Muito boa explanação. E eu gostaria de fazer as considerações finais, embora tenhamos ainda muito que falar, né, Lara, sobre esse tema, que esse tema aí Gente. uma hora é pouco. O que a gente fala aqui, gente, a gente não está nem arranhando, né? Assim, a gente está dando uma pincelada, não esgotamos o assunto, tem muito que ser estudado, muito que ser dito, muito que ser aprendido, né? Então eu vou fazer as considerações finais falando um poema aqui de Cruz de Souza, da obra Parnaso da Tumbo, de psicografia de Chico Xavier. Esse poema ele é chamado A Caridade. A caridade é a mão terna e compassiva, que ampara os bons e os maus ama e perdoa.
em outra passagem aqui, também da obra O Essencial de Emmanuel e Psicografia de Chico Xavier, fala o seguinte: uma espécie de caridade e de poucos amigos se lembram a caridade da coragem. Ou seja, muitas pessoas não têm a caridade da coragem, a coragem de pegar e enfrentar suas próprias dificuldades, enfrentar seu próprio egoísmo, sua própria vaidade, sua própria preguiça, comodismo, não saber confrontar o bom combate, que é vencer a si mesmo, vencer as suas próprias dificuldades, suas próprias maledicências, suas próprias malefícios de forma física, mental e espiritual. Então, nós precisamos exercer as virtudes do espírito, precisamos exercer conquistar os valores do espírito, porque só assim a gente vai conseguir, então, conquistar e elevar a nossa evolução com luz, com entendimento, com discernimento, com bom senso e com a caridade como nossa auxiliadora, nossa força vigilante aí, que vai nos cooperar. Então, eu gostaria de apelar a todos, né, de certa forma, que nós deixemos a preguiça de lado, deixemos o medo de ajudar. A gente tem que vencer também, deixar de ser orgulhoso, deixar de ser vaidoso, deixar de ser egoísta, porque, enfim, as imperfeições que a gente tem, elas comandam, de certa forma, a nossa vida. Por quê? Porque nós somos invigilantes, nós não procuramos aperfeiçoar nosso espírito, não procuramos entender a nós mesmos, não procuramos compreender o espírito. Então, vamos olhar nossos irmãos menos afortunados, seja ajudando com dinheiro, seja ajudando com alegria, com esperança, resgatando a fé da pessoa, seja ajudando esse irmão a conquistar uma palavra amiga, um consolo, um remédio que vai ajudar a pessoa a tirar a dor ou amenizar aquela dor, aonde a gente pode também ajudar a pessoa a sair da depressão, a sair da tristeza, a não pensar, ter pensamentos suicidas, que a gente possa ajudar a pessoa a ter vontade de viver, ter vontade de ser feliz, de viver com esperança, com fé, com confiança em Deus. Então, precisamos trabalhar e dar o nosso melhor, suar a camisa realmente, para que esses irmãos possam, através de nós, ser semeado a esperança, ser semeado a luz. Porque, às vezes, a gente não percebe, mas o plano espiritual superior está nos usando, está nos induzindo e nos inspirando a falar certas palavras para cooperar, para despertar naquela pessoa algo que está ali adormecido, algo que está ali, que ela não está mais tendo vontade de viver. Então, por isso que eu falo, precisamos pedir a Deus, precisamos pedir a Jesus, Senhor, me ilumine, me apoie, me ajude a ajudar aquele irmão, me ajude a cooperar da melhor maneira possível, que eu possa falar as palavras mais corretas possível, para que possa despertar naquela pessoa uma alegria, uma felicidade, algo que possa semear no coração dela, na mente dela. Então, nós sempre podemos, sim, ajudar, sempre podemos, sim, cooperar com as pessoas da melhor maneira possível. Então, Ara, se você puder fazer as considerações finais aí. Vou contar uma historinha para vocês. É uma historinha que corre aí, né? A maioria das pessoas já deve ter ouvido essa história de alguma forma. O seu Valdemar era um homem muito rico. Claro que os nomes aqui, né, gente? Estou inventando os nomes. Mas o seu Valdemar era um homem muito rico, ele gostava ali de fazer uma zombaria, uma galhofa, né, com os empregados dele. Certo dia ele resolve fazer uma brincadeira com o jardineiro, o seu João. Ele pega uma cesta maravilhosa e enche de lixo. Né? O seu João era um homem era o jardineiro ali, mas ele era pobre, muito humilde, né? Humildade não é sinônimo de pobreza, tá, gente? Ele era humilde mesmo de coração, né? O seu Valdemar, então, chama o João ali na frente dos outros empregados, né? E dá aquela cesta de lixo ali com um laço lindo, né? Achando que o João ia brigar, ia falar não sei o quê. O João sorriu, agradeceu, pegou a cesta, esvaziou no lixo, lavou a cesta bonitinho, encheu de flores e foi lá devolver para o seu Valdemar.
Aí o seu Valdemar, muito espantado com aquilo, né? Ficou muito intrigado, e vira para o João e pergunta: João, eu te dei uma cesta aí cheia de lixo, né? Zombando de você ali, e você me devolve ela cheia de flores? Por quê? E aí o João, serenamente, responde assim para o seu Valdemar, né? Que era o patrão dele: seu Valdemar, eu te dei flores porque todo homem dá o que tem no coração. Então, gente, né? O que a gente tem no coração para ofertar ao outro? A gente tem lixo ou a gente tem flores? Porque a gente sempre pode exercer a caridade. Vamos pensar nisso. Seja ela material, seja ela moral, seja em forma de uma palavra amiga, né, uma boa inspiração, um bom pensamento para com o outro, né, para com os nossos desafetos, uma oração em favor daqueles que nos fizeram mal. Em qualquer lugar onde nós estivermos, nós sempre poderemos fazer algo de bom pelo outro, né? Vamos lembrar o que Kardec falou: fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora do amor não há salvação. Né? O Leon Denis, no livro O Problema do Ser e do Destino da Dor, ele vai falar o seguinte, da caridade, né? Tal é o preceito por excelência da moral espírita. O sofrimento, onde quer que se manifeste, deve encontrar corações compassivos prontos a socorrer e consolar. A caridade é a mais bela das virtudes. Só ela dá acesso aos mundos felizes. Então, gente, fiquemos firmes em nossa vontade de exercer todas as formas de caridade, segundo os preceitos do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, que nos ensinou. Ele, a maior expressão de amor a pisar neste planeta, que vivenciou a sua encarnação aqui, toda na base do amor. Vamos lembrar do que ele nos disse: amai-vos uns aos outros, como eu mesmo vos amei. Então, pessoal, só queria encerrar aqui, antes de encerrar, dar um tchau, né? Queria falar o seguinte aqui, ó. Tudo que a gente falou hoje se resume na questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como Jesus a entendia? Aí os Espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Aí Kardec fala uma coisinha interessante: o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer a ele todo o bem que nos seja possível, que desejaríamos, que se deseja que seja feito para nós. Então, vamos meditar, vamos pensar nessas palavras de Kardec, dos Espíritos Amigos aqui, porque é muito importante a gente meditar que a caridade se faz presente. É um dever de todos nós, cristãos, principalmente os espíritas, em exercer a caridade. Como diz, fora a caridade, não há salvação. Então, pessoal, obrigado por vocês estarem conosco até aqui, nesse momento, tá? Agradeço a todos pela presença, pela companhia, agradeço a todos pela paciência de nos ouvir aqui. E eu peço para vocês que divulguem, né, compartilhem esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, comenta. É muito importante que você comente. E eu gostaria que a Lara também desse boa noite, mas antes de Lara falar boa noite, Lara, divulgue seu programa Espiritismo e Vida e também seu site aí. Gente, nós temos aqui no canal aqui do Jefferson, né? Toda quarta-feira, às 19 horas, nós temos um programa Espiritismo e Vida, né? Que a gente faz uma reflexão ali interessante sobre os temas do dia a dia, né? Porque é importante a gente trazer a doutrina espírita para o nosso dia a dia, né? O entendimento da doutrina para o nosso dia a dia. E se vocês tiverem vontade, vão lá conferir o meu blog www.feparaque.com e no Instagram também, @fe.paraque, né? A gente está sempre postando algumas coisas interessantes por lá e
Vai lá dar uma conferida. Espia lá, como a gente fala aqui. Isso aí, Lara. Vou deixar aqui na descrição, tá, pessoal? Aqui na descrição, aqui embaixo, aqui, tanto o site como o Instagram da Lara, tá? Eu também convido vocês também a conhecer o espiritismonapratica.com.br. Se você puder também ali aprender um pouquinho mais sobre o espiritismo, também que é interessante vocês sempre estarem estudando, estarem compreendendo. E também dando seus comentários também, que é muito importante a gente poder conhecer o que você pensa sobre o artigo que a gente está focando aí no espiritismo, né? Então, mais uma vez, agradecer a todos, todo mundo. Uma boa semana. Que Jesus abençoe todos nós. Boa noite, Lara. Boa noite, Jefferson. Boa noite, pessoal. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais. Até mais. Com Deus. Tchau, tchau.